Olá pessoal, meu nome é Anderson Rodrigo, vocês já devem ter visto alguma videoaula. Essa live, que na verdade é uma live um pouquinho diferente, mas eu vou tentar dividi-la em duas partes, tá? Em três partes, na verdade, cada parte com a resolução de um dos seriados. Tá? Eu vou resolver o seriado do ano de 2020, né, para o ingresso em 2020, o seriado 1, 2, 3. Esse primeiro vai ser o 1, esse primeiro vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver a resolução do SSA número 1, tá ok? A parte de matemática. Como vocês já estão acostumados com a minha aula, eu vou tirar a imagem, porque eu acho que vocês focam mais na resolução das questões, tudo bem? Como eu disse, Anderson Rodrigo, sou especialista em estatística e tópicos de matemática, sou instrutor do Pré-VUP aqui do Polo de Pesqueira, da EREM José de Almeida Maciel. Então, vamos lá. Vamos começar a resolução dessas questões, tá certo? Vamos dar uma olhada que eu vou passar pelas questões e fazer alguns breves comentários, tá bom? Então, vejam só, essa primeira questão, ela trata da análise de um infográfico, tá? Então, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui, para a gente poder analisar direitinho. Vejam só, analise o gráfico abaixo que trata de estatísticas sobre ataques de tubarão ocorridos até meados de junho do corrente ano. Então, tem aqui, radiografia dos ataques. Então, vamos ler as informações objetivas. Vejam, 24 pessoas morreram, 41 sobreviveram, 27 casos ocorreram entre a Igreja de Piedade e o segundo Jardim de Boa Viagem. Desses ataques, 3 lesões foram apenas nos membros superiores, 11 nos inferiores e superiores e 13 apenas nos inferiores. Tivemos dividido aqui no segundo Jardim de Boa Viagem 4 ataques, aqui 7 ataques, no Castelinho 4 ataques e Igrejinha de Piedade 12 ataques. Com base nas informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente vai olhar para essas afirmativas e vai ver quais são válidas, ok? Então, vamos analisar afirmativa por afirmativa, ok? Vamos lá, afirmativa de número 1. Vamos fazer nossa análise aqui. Olha só. Com relação ao número de ataques ocorridos entre a Igrejinha de Piedade e o segundo Jardim de Boa Viagem, os incidentes ocorridos na Igrejinha de Piedade superam os de Boa Viagem em 44%. Então, qual é a nossa missão aqui? Olhar, né? No segundo Jardim de Boa Viagem foram 4 ataques, na Igrejinha de Piedade foram 12. Uma variação percentual, gente, é apenas uma razão, e a gente multiplica essa razão por 100 para que a gente indique ela em porcentagem. Então, vamos tentar entender qual é a variação percentual. Então, primeiro, Igrejinha de Piedade, foram 12 ataques. E depois o Jardim de Boa Viagem, que foram 4. Multiplica isso aqui por 100. 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 100 vai dar 300. No caso, o quê? 300%. Ela indica uma variação percentual de 300%. Então, obviamente, a gente vai classificar essa primeira alternativa como falsa, ok? Vamos analisar a segunda afirmativa agora. O que a segunda afirmativa nos diz? Olha só. Com relação às lesões decorrentes dos ataques, a razão entre o número de lesões apenas nos membros inferiores e o número de lesões apenas em membros superiores pode ser representada por uma dízima periódica simples. Vamos tentar ver qual é essa razão. Nós vimos lá no infográfico que as lesões nos membros inferiores foram 13 e nos membros superiores foram 3. Então, nossa razão vai ser 13 sobre 3. E a gente vai ter que descobrir qual é o resultado dessa divisão aqui. Quando eu pego 13 e divido por 3, vejam, 13 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, para 13 fica faltando 1. 1 não dá, 0 e vírgula.
10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 10, 1. 1 não dá, vai ter que ser 10. 3 de novo. E eu não sei se vocês percebem que isso aqui vai ficar sempre virando 10. E vai ficar um resultado infinito aqui. Então, vejam que eu tenho realmente uma dízima periódica, que é 4,3, com essa barrinha aqui. Significa, essa barrinha aqui, que o período dessa dízima é o número 3, é apenas um número, então é uma dízima periódica simples. Ela é periódica e simples. Então, no caso, nossa afirmativa aqui está verdadeira. Vamos ver nossa terceira afirmativa. O que é que ela diz para a gente? Terceira afirmativa, ela diz o seguinte: sobre a radiografia dos ataques, concluímos que a razão entre o número de mortos e o número de casos ocorridos entre o segundo Jardim de Boa Viagem e a Igrejinha de Piedade é 8 nonos. Então, vamos analisar qual foi o número de mortos. Se a gente descer aqui, ó, vejam que o número de mortos foram 24 e foram 27 casos entre a Igreja de Piedade e o segundo Jardim de Boa Viagem. Então, nós temos uma razão aqui de 24 por 27. Eu posso simplificar isso aqui fazendo uma divisão em cima e embaixo por 3. 24 por 3 dá 8, 27 por 3 dá 9, e a gente conclui que essa afirmativa também é verdadeira, porque ela indica uma razão de 8 nonos. Seguimos que nossas afirmativas 1 e 2, as nossas afirmativas 2 e 3 são as afirmativas verdadeiras. Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, está correto o que se afirma nos itens 2 e 3 apenas. Então, a gente marca aqui, ó, letra D, ok? Vejam só. Vamos ver a questão número 14 aqui. Ó, no mês de setembro, uma loja de roupas teve um lucro de R$ 40.200 em função do que foi investido, que é Y, como representado na expressão. Então, ele dá a função lucro para a gente aqui, ó. Lucro em relação ao investimento é representado por 8Y mais 200. Quanto deverá ser o investimento em reais no mês de outubro para que o lucro obtido quadruplique, considerando essa mesma expressão para o lucro? Então, eu quero que o lucro seja quadruplicado. Então, eu vou multiplicar esse lucro aqui por 4, porque ele quer que quadruplique. E vou igualar a essa expressão aqui, que é a expressão do lucro. Quando eu fizer 4 vezes 40.200, se a gente fizer 4 vezes 40.000 dá 160.000, e 4 vezes 200 vai dar 800. Então, dá 160.800. E eu vou igualar essa função lucro a 160.800. Então, fazendo aqui 8y vai dar 160.600. Meu y vai dar 160.600 dividido por 8. E quando a gente fizer essa divisão aqui, vamos chegar numa resposta de R$ 20.075. Ou seja, ele precisa de investir R$ 20.075 para que ele possa retornar com esse lucro aqui de 160.800, ok? Bem simples, né? Ó, marcamos aqui de novo, letra D, ok? Agora essa questão é interessantíssima. Ó, questão número 15. Vejam só. A questão número 15, ela traz pra gente essa informação aqui, ó. Se dividirmos 2018 por todos os números naturais de 1 a 1000, qual o maior resto obtido? Veja que essa questão, a gente vai ter que pensar nela como o teorema do resto. E vocês já viram esse teorema do resto, se vocês não lembrarem por esse nome de teorema do resto, mas vocês vão lembrar que vocês trabalharam uma relação fundamental da divisão. Vocês já fizeram esse trabalho dessa relação fundamental da divisão. A relação fundamental da divisão vai dizer o quê? Eu vou dividir o meu 2018 por um número n, sabendo que este n está situado entre 1 e 1000, porque foi exatamente o que foi dito aqui, né?
A gente vai dividir por todos os números naturais de 1 a 1000. Essa divisão gera um quociente Q e gera um resto R. E o que é que a gente traz daqui? Que N vezes Q mais o resto, isso aqui tem que ser igual a 2018, ok? Esse aqui é o teorema fundamental. Quociente vezes divisor, mais o resto tem que ser igual ao nosso dividendo, ok? Ótimo, beleza. Agora nós temos que analisar qual seria o nosso maior resto possível para entrar aqui. Ora, eu não sei se vocês percebem, mas seria o meu quociente, o quociente que eu tenho aqui, menos 1. É o maior resto que pode aparecer aqui, tá? Seria o meu N menos 1, tá? Seria o maior resto que pode aparecer nesse localzinho aqui. Nesse localzinho aqui, tá bom? Por quê? Porque se eu dividir por esse N, se eu dividir pelo N, deixa eu dar um exemplo aqui clássico para vocês darem uma olhada. Eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Vamos dividir 10 por 3. Ó, 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Ora, se o meu divisor aqui é 3, quais são os possíveis restos que eu posso ter aqui? Eu posso ter resto 0, posso ter resto 1 e posso ter resto 2. Por que eu não posso ter resto 3? Porque se eu tivesse resto 3, eu teria que dividir de novo por 3. Então, vocês percebem que o meu resto vai ter que ser N menos 1. É o maior resto possível que apareça aqui. É N menos 1. Então, no lugar do meu R, eu vou colocar N menos 1 e vou fazer esse cálculo. Então, vai ficar, ó, NQ mais, e o meu R, quem seria o nosso R aqui? Seria N menos 1. E isso tem que ser igual a 2018. Ora, esse menos 1 eu trago para cá, então a gente vai ficar com NQ mais N igual a 2019. Vejam que eu posso colocar o N em evidência, porque ele aparece em ambos os fatores. Então, NQ mais 1 igual a 2019. Então, o meu N seria igual a 2019 dividido por 1Q mais 1. Ora, gente, pensa aqui comigo. Eu tenho que aparecer uma divisão exata aqui. Então, eu tenho que pensar em quem são os divisores de 2019. 2019 vão ter 3 divisores. Deixa eu colocar aqui. 2019 vai ter 3 divisores. Ou ele é 1, tá? Ou ele é 3, ou ele é 673. Ou seja, esse número aqui de baixo, ou ele vai ser 1, ou 3, ou 673. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, o meu número que eu vou ter que aparecer aqui, eu vou escolher o maior deles, porque ele quer o maior resto, tem que ser 673. Ora, se eu tenho Q mais 1, o meu Q vai ter que ser quanto? Aqui, para a gente conseguir chegar, vai ter que ser 672. Porque 672 mais 1 dá 673. E é justamente o número que eu estou procurando aqui, ó. 672, que seria o meu R, tá? Apareceu o N aqui, mas o N menos 1, tá? Ele está aparecendo aqui, então não vai ter nenhum grande problema. A gente fez aqui uma comparação direta, mas não tem problema algum essa troca de variável. O que importa é a gente entender o sentido dessa questão. Então, essa questão vai me dizer que o maior número que pode aparecer aqui é 672, ok? Que vai ser nossa letra B, tá bom? Bem simples, né? Essa questão agora
16, ela vai tratar um pouquinho para a gente sobre termos geométricos, tá? Vê só. Considere a figura a seguir. Com base nela, assinale a alternativa que representa uma figura obtida quando realizamos uma simetria de reflexão seguindo um eixo horizontal. Simetria de reflexão, gente, é aquela que a gente tem no espelho, tá? Então, pense que o eixo é vertical, tá? É o que ele está dizendo aqui, ó. O eixo é vertical. Então, é como se eu pegasse isso aqui e invertesse. Esse lado vai para lá. Deixa eu colocar aqui. Esse lado vem para cá e esse lado vem para cá. Então, se a gente trocasse ele de lado, aqui é como se a gente virasse a folha. Tivesse a mesma coisa dos dois lados e a gente virasse só a folha. Então, vamos fazer um esboço aqui bem chatinho, mas vamos lá. O eixo de simetria vai estar aqui. Vamos colocar os nossos dois quadrados. Imagina esse lado vindo para cá. O que que vai acontecer? Ó? Essa bolinha pintada. Pensa como se eu estivesse virando a folha, tá? Essa bolinha pintada vai ficar aqui. A bolinha branca vai ficar aqui. Essa bolinha branca aqui vai ficar aqui embaixo. E a bolinha pintada fica aqui embaixo. Pensa no mesmo movimento com esse cidadão aqui, ó. As duas branquinhas ficam embaixo e em cima fica uma pintada. O que a gente fez? A gente fez uma simetria aqui, já que o eixo era vertical, a gente fez essa troca aqui e conseguimos encontrar esse eixo simétrico aqui. A figura que representa esse movimento é exatamente nossa letra A. Ela mostra o movimento que iria acontecer nesse lugar aqui. Tudo bem? Ok? Então, até aqui, a gente está vendo bem detalhado as questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Questão número 17. Qual dos gráficos a seguir representa duas grandezas inversamente proporcionais cuja equação que as relaciona é y igual a 5 sobre x? Quando ele pensa aqui em duas grandezas inversamente proporcionais, ele está dizendo que essas grandezas que a gente está trabalhando aqui é x e y, ok? São essas as grandezas que estão sendo trabalhadas. Agora percebe comigo aqui uma situação. Vê só. Ele diz que a grandeza é y igual a 5 sobre x. E ele ainda diz que esse x é positivo. Analisa comigo aqui. O x é positivo, né? Ótimo. Beleza. Se eu tiver um número positivo aqui embaixo e eu dividir um número positivo por um positivo, qual é o resultado para mim? Ele sai com que sinal? Ele vai sair sempre positivo, não é verdade? Então quer dizer que o meu y, ele também vai ser positivo. Gente, pensando nos quadrantes, pensa na ideia dos quadrantes. O único quadrante em que x é positivo e y é positivo é o primeiro quadrante. Então, obviamente, o primeiro quadrante vai ser positivo. Então, nenhum gráfico que ultrapasse o primeiro quadrante serve. Então, ó, descarto a letra A e descarto a letra E. Elas não vão servir para mim. Essas aqui podem ser porque elas estão apenas no primeiro quadrante. Então, vamos fazer uma tabelinha bem rápida aqui, colocar um eixo cartesiano para a gente tentar descobrir mais ou menos o que vai acontecer. Eu vou fazer 3 pontos, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Confirma, ó, x e y todos positivos, tá? X aqui e o meu y aqui. Todo mundo positivo, beleza, ok. Então vamos lá. Pensa numa tabelinha do seguinte. Pensa no meu número x e pensa no meu número y. Se x for 1, 5 dividido por 1 vai dar 5. Se x for 2, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Se x for... não vou nem colocar 3, vou colocar 4, porque 3 vai dar uma dízima, vai ficar bastante chato.
Mas se x for 4, vai ficar 1,25. E se x fosse 5? 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, vamos plotar esses pontos aqui, certo? Se o x for 1, ele vai retornar para mim o valor 5, tá aqui. Se o x for 2, ele retorna 2,5, ele mais ou menos aqui na metade. Então, vamos lá, ó. Se o x for 4, ele retorna 1,25, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. E se o x for 5, ele retorna o número 1. Então, número 1 aqui. Olha o movimento mais ou menos que está sendo feito aqui. Deixa eu colocar esse... Olha o movimento, ó. Olha o desenho do gráfico. Se você conhecer um pouco dos gráficos dessas funções, obviamente, você viria direto aqui na letra C, porque realmente esse gráfico, se ele tivesse valores positivos e negativos, ele faria esse movimento aqui em cima e esse movimento aqui embaixo. Ele seria assim. Mas como o x é apenas positivo, então ele faz apenas essa parte verde aqui. Essa parte vermelha não faz. Vejam que essa parte vermelha é o complemento dessa aqui. Esses dois juntos produzem o gráfico geral dessa função. Mas como não tem x negativo, é só x positivo, então acontece essa situação aí. Tudo bem? Ok? Vamos ver questão número 18. Ó. A questão número 18, ela é uma questão que vai envolver uma propriedade dessas semelhanças, ok? Ela vai trabalhar com essas semelhanças de polígonos, tá bom? Então, vejam só. Os dois polígonos regulares a seguir são semelhantes, e a razão de semelhança de B para A é 3/5. Isso quer dizer o quê? Que o lado de B vai ser sempre 3/5 de A. Então, vamos pensar isso aqui numa variação percentual. Ora, 3/5, lembra, para achar a variação é só multiplicar por 100. 100 dividido por 5 dá 20, e 20 vezes 3 dá 60. Então, eu tenho uma variação de 60%. Olha o primeiro item. Item número 1. A medida do perímetro do polígono B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Isso aqui é verdadeiro, gente. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque eu estou tendo uma soma. Perímetro não é a soma de todos os lados? Então, no perímetro, a mesma razão de semelhança da medida dos lados, ela acompanha a medida dos perímetros, porque eu estou fazendo uma soma. E essa soma carrega essa informação. Tudo bem? Então, por isso que eu posso fazer isso aqui. Tá certo? Número 2. Item número 2. Os ângulos do polígono B têm medidas inferiores a 30% do polígono A. Falso, gente. Isso aqui é uma propriedade de semelhança, tá? Na semelhança, os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Lembra que o ângulo não varia de acordo com o tamanho dos segmentos de reta, tá? Por exemplo, um ângulo de 90 graus. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Finge que é um ângulo de 90 graus. Desse tamanho. Se eu fizer desse tamanho, continua sendo de 90 graus. Então, percebam que o tamanho dos lados não importa para mim, tá bom? Ele não vai importar. O que importa na razão de semelhança é saber que os lados têm a variação, mas os ângulos permanecem igual. As áreas dos dois polígonos estão na mesma razão de semelhança. Aí é falso, também é uma propriedade de semelhança. Ela está falsa porque não tem na área. A área não é uma soma. Vamos lembrar, a área não é uma soma. Lembra que a área de uma figura desse tipo, você marca o centro e vai tirando os triângulos que vão ser formados. E aí vai ser a área desses triângulos. A área não acompanha a razão de semelhança. Quem acompanha é o perímetro, porque o perímetro é uma soma. Então,
apenas está correto o item número 1, que ele diz que a medida do perímetro corresponde a 60% da medida do perímetro de A. Porque a razão de semelhança dos lados acompanha o perímetro, tá? Mas não acompanha a área. Então, semelhança, vamos colocar um lembretezinho aqui, tá? Na semelhança, os lados são proporcionais, certo? São proporcionais. Os ângulos são iguais, ok? Essa medida de proporcionalidade dos lados, ela acompanha o perímetro, mas não acompanha a área, ok? Só um resumozinho para a gente ter discutido isso aqui melhor, tá bom? Questão número 19. Em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, considere as representações das funções x² menos 4 e menos x menos 2. Em quantas regiões essas representações dividem o plano? Então, vamos lá. Questão número 19. Eu vou colocar aqui um esboço de plano, tá certo? De plano cartesiano. E a gente vai fazer uma análisezinha aqui. Vamos lá. Vamos colocar um plano aqui. Beleza, tudo bem. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma função x² menos 4, é uma função parabólica. Vocês sabem que a parábola x², ela passa na origem, a parábola x², ela faz justamente isso aqui, ó. Eita, esqueci de trocar a ferramenta aqui. A parábola x², ela faz justamente esse movimento aqui. Ela passa na origem e faz isso aqui. Basicamente isso aqui. Quando ele fala de x² menos 4, quer dizer que ela cai 4 unidades. Então, ela vem até o menos 4 aqui. Então, a única coisa que vai acontecer é que ela, em vez de passar no 0, ela vai passar aqui no menos 4. Então, o movimento que ela vai fazer é esse aqui. Basicamente, tá? Eu não estou sendo fiel à abertura, essas coisas, porque ele só quer saber em quantas regiões dividem o plano, então é a única coisa que eu tenho que fazer, ok? Beleza. Agora, essa é f de x, tá? Agora vamos analisar g de x. G de x é uma função linear, então quer dizer que é uma reta. A função menos x menos 2. Vejam, esquece esse menos 2 por enquanto e pensa só em menos x. Menos x é a bissetriz dos quadrantes pares, vamos lembrar. Menos x é essa reta aqui, ó. Menos x é essa reta aqui. Ela passa por aqui, ó. Seria essa reta aqui. Mas como é menos x menos 2, quer dizer que ela cai 2 unidades. Então, ela vai passar, agora, ela vai passar aqui no menos 2. Menos x menos 2, ela vai passar aqui. Então, essa cidadã, ela vai estar aqui, ó. Ela vai passar pelo menos 2, ok? Então, ó, tá desenhado aqui os dois gráficos. O gráfico de f de x e vou colocar aqui o gráfico de g de x. Aí, agora, ele pergunta em quantas regiões ele divide o plano. Gente, vamos lá. Vamos contar com bastante calma. Existe uma região entre a reta e a parábola nesse lugar aqui, ó. Concorda comigo? É uma divisão do plano. Então, eu tenho aqui, vamos chamar de região número 1, tá? Existe uma região aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo, entre a parábola e aqui embaixo. Eu vou chamar de região número 2. Existe uma região nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, vou chamar de região número 3. Número 3, número 2, número 1. Número 1. Existe essa regiãozinha que está aqui dentro, ó. Entre esses dois. Vou chamar aqui de região número 4. E existe essa região aqui, por dentro da parábola e acima dessa reta. Vou chamar de região número 5. Então, quantas regiões foram? 5 regiões. Vamos aqui direto na letra E. É apenas uma análise do gráfico.
Ficou bem bagunçado, mas acho que vocês deu para entender direitinho essa situação, tá bom? Questão número 20. O que é que a questão número 20 diz? Ana leva 15 minutos todos os dias para chegar ao trabalho, viajando de metrô. Trabalha durante 8 horas por dia e utiliza apenas 1 hora e 15 minutos de intervalo para o almoço, a fim de conseguir chegar mais cedo. Para retornar, ela pega uma carona com seu irmão e leva exatamente 35 minutos para chegar à sua casa por causa do tráfego intenso no horário. Nessas condições, se Ana sai de casa todos os dias às 7h30, em que horário ela chega em casa nos dias em que vai ao trabalho? Então vamos pensar o seguinte, ela sai de casa, vou colocar aqui, ela sai 7h30, certo? Ela sai de casa. Quando ela chega no trabalho, ela chega no trabalho 7h45. Por que 7h45? Porque ele disse que ela leva 15 minutos. Então aqui, entre sair e chegar ao trabalho, ela leva 15 minutos de manhã. Depois, ela tem um expediente de 4 horas, né? Mas ela tem um horário de almoço. Então, vamos supor que ele é dividido em 4 e 4. Então, a primeira metade do serviço... Deixa eu colocar aqui. A primeira metade do serviço, ela vai terminar aqui às 11h45. Porque aqui ela vai demorar 4 horas, né? Aí, chega a segunda metade. Só que entre a primeira e a segunda metade, ela vai almoçar, né, gente? Então, vamos pensar assim no seguinte, Daqui para cá é mais 4 horas, só que daqui para cá ela leva mais 1h15, porque é o horário de almoço dela. Então, se eu somar 11h45 com 1h15, isso aqui vai dar 13 horas. Beleza. Aí, que hora ela sai do trabalho? Ela sai do trabalho às 17 horas. Por quê? Porque ela leva aqui mais 4 horas do serviço dela, né? Mais 4 horas. Só que aí, para ela chegar em casa, ela pega o carona com o irmão e ele disse que ela leva 35 minutos. Então, ela chega em casa às 17h35. Por quê? Porque entre o trabalho e a casa dela são mais 35 minutos de carro por causa do tráfego. Então, olha que hora ela chega em casa, 17h35, marcaremos aqui letra D de dado, ok? Tudo tranquilo, né? Tudo bem, ok. Questão número 21. Um representante de produtos de informática, deixa eu subir aqui. Questão número 21. Um representante de produtos de informática comprou um computador ao seu fornecedor e o colocou à venda com um lucro de 40%. Após meses, como não estava conseguindo vender o computador, passou a oferecê-lo com um desconto de 25% sobre o preço de venda. Assim, esse representante teve sobre o preço de compra do computador o quê? Olha, gente, isso aqui a gente chama de aumento e desconto sucessivo. Tá? É uma operação bastante conhecida na matemática financeira, certo? Que é a questão de aumento e desconto sucessivo. E eu vou dizer a vocês que a formulazinha básica para trabalhar é mais ou menos I. Ora, se for mais, quer dizer que sofreu um aumento. Se for menos, quer dizer que sofreu um desconto. E esse I é a minha taxa em decimal. É a minha taxa em decimal, beleza? Isso aqui é um atalho muito bom quando a gente vai trabalhar com essas questões desses aumentos e descontos um por cima do outro. Porque, por exemplo, aqui foi ele teve um lucro de 40%, então isso aí é um aumento para ele. No caso dessa situação é um aumento, mas ele teve um aumento de 40%. Depois, em cima do preço, já com o aumento, ele deu um desconto de 25%. Tá? Ele não deu um desconto de 25% em cima
do preço original. Foi em cima do preço que já tinha um aumento. Então, por isso que a gente chama de aumento e desconto sucessivo, porque é um depois do outro, ok? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Então, vejam só. Como é que vai ficar isso aqui? Primeiro, ele teve um lucro de 40%. Então, primeiro foi um aumento. Primeiro, ele teve um aumento de 40%. Depois, ele teve um desconto de 25%. Só que 40% é 40 sobre 100. E isso aqui é o mesmo que 0,4. 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,25. Então, se a gente pegar a fórmula e buscar o cálculo, como é que ficaria? Primeiro, teve um aumento. Então, 1 mais 0,4. Multiplicado agora pelo segunda operação, que foi qual? Um desconto. Então, 1 menos 0,25. Isso aqui a gente vai ter como operação final 1,4 vezes 0,75. Vamos fazer essa conta aqui para gente fazer. Depois eu volto para a gente responder a outra questão, tá bem? Então vamos lá, ó. Vamos fazer essa continha aqui. 1,4 vezes 0,75. Então vamos lá. 5 vezes 4, 20, 0 vai 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7. 7 vezes 4 dá 28, 8 vai 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. Ok? Então, quando a gente faz essa situaçãozinha aqui, ó, soma 0, 8 mais 7 dá 15, 5 vai 1, 9 mais 1 dá 10. Só que a gente tem quantas casas decimais aqui na operação? Tem 3, né? Então, ó, 1, 2, 3. Então, na verdade, ficou 1,05. Só que, olha, gente, o que é que a gente viu? A gente viu que um aumento ou um desconto sucessivo é o quê? 1 mais ou menos i. Então, se a gente desmanchar esse número, percebe que é 1 mais 0,05. Não é? 1 mais 0,05 vai ser isso, vai ser exatamente a nossa operação aqui. Opa, quer dizer, vocês vão dizer, Anderson, beleza, passou de 1, cara. Ok, se passou de 1, quer dizer que ele teve um aumento. Agora, de quanto? 0,05 vezes 100, para a gente saber em percentual. E isso aqui vai dar 5%. Então, quer dizer que sobre o preço original, ele teve um lucro de 5%. Depois de aplicar essas duas operações, ele teve um lucro de 5%. Então, voltando para cá, o que é que ele teve? Exatamente aqui na nossa letra B, ó. Ele teve um lucro de 5% sobre o preço original. Tá vendo que beleza? É uma questão que já te mostra um atalho muito grande, porque se você não soubesse isso aqui, você poderia simular o preço. Simularia como? Coloca R$100. Vamos supor que fosse R$100, aí aumenta 40% em 100, que daria 140, e depois diminui 25%, que daria 105. Aí vocês iriam ver, era só calcular a variação percentual de 100 para 105 e veriam que essa variação percentual foi de 5%. Daria o mesmo resultado, mas assim é um cálculo muito mais geral, porque ele abarca muito mais situações. É um cálculo geral mesmo. Para qualquer valor seria essa mesma variação percentual. Tudo bem? Ok, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar essa aqui. Questão número 22. Olha só. Ele diz o seguinte: no loteamento Terra Boa, há um terreno de formato triangular, conforme o esboço a seguir, que tem um dos lados medindo 7 metros de comprimento e o outro 5 metros.
o terceiro lado desse terreno forma com o lado do comprimento 5 um ângulo de 60 graus. Com base nessas informações, qual a medida em metros do comprimento do terceiro lado desse terreno? Olha, gente, suspeita logo, ó. Eu tenho um triângulo, ele não me garantiu que esse triângulo seja retângulo, tá? Ele me deu a medida de dois lados desse triângulo e deu o ângulo que dois lados desse formam. Ora, peraí, o que está acontecendo aqui? Nós temos um caso típico, muito típico, de lei dos cossenos. Por quê? Porque vocês poderiam pensar assim, Anderson, mas eu não poderia usar o cosseno só para calcular através dele? Não, não pode. Não pode porque eu não estou garantindo um triângulo retângulo aqui, então eu não tenho hipotenusa, certo? Então, pensando nessa aqui, é um caso muito mais geral, é um triângulo muito mais geral. Nesse caso, nós estamos lidando com um caso típico para aplicar a lei dos cossenos, tá? Então, questão número 22, a gente vai esboçar mais ou menos como se fosse assim, né? Eu tenho um triângulo qualquer aqui, um lado mede 7, um lado mede 5, sei lá. Esse terceiro lado que mede x forma com o lado 5 um ângulo de 60 graus. Então, o que é que está acontecendo aqui? Para eu saber esse lado aqui, eu posso usar o 7, por exemplo. Eu posso pegar o lado 7 e fixar. O que é que a lei dos cossenos vai me dizer? Ele diz que se eu tenho um triângulo de lados A, B e C, eu vou ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do meu ângulo alfa, que tiver formado. Se eu tiver esse triângulo de lados, obviamente, né? Imagina que eu tenho aqui ABC, eu fixo meu lado A, fixo o meu lado A, e então, imagina que eu estou aqui com um ângulo alfa, formado aqui entre B e C, e eu tenho exatamente essa relação aqui. Transpondo essa ideia para cá, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. O que é que vai dizer? O que é que eu vou dizer? Que 7 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes x vezes o cosseno de 60 graus. E olha, o cosseno de 60 graus vocês têm que saber, né? É aquela tabelinha lá clássica trigonométrica. Cosseno de 60 vocês vão ver em trigonometria ainda que existe uma relação que garante isso que eu estou falando a vocês, que o cosseno se existem dois ângulos complementares, ou seja, se a soma deles é 90, então o cosseno de um é o seno do outro. Essa é a ideia, tá? Então o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Mas aí vocês também vão saber que o cosseno de 60 é 1 sobre 2 por causa da relação trigonométrica, ok? Daquelas que vocês já têm aí, aquela tabelinha que vocês têm que saber. Com certeza vocês já ouviram várias vezes o professor de matemática de vocês falando isso, tá certo? Então 7 ao quadrado, 49, igual 5 ao quadrado, 25. O meu x ao quadrado é o meu x ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes x, vezes o cosseno de 60, que a gente já viu que é 1 sobre 2. Ora, isso aqui é uma multiplicação todinha, então esse 2 dividido por 2 dá 1, então eu posso eliminar ele. O que vai sobrar para mim é que 49 é igual a 25 mais x quadrado menos 5x. Equação de segundo grau, né? Vamos prosseguir, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, vou só reorganizar aqui para que fique x ao quadrado menos 5x. Então, esse 49 vai entrar aqui. Lembra que eu estou subtraindo 49 de ambos os lados para que isso aqui fique igual a zero. Então, 25 menos 49 vai dar menos 24, igual a zero. Eu vou fazer separadinho aqui o delta, tá? Não vou fazer por soma e produto, porque vocês com certeza vão querer uma garantia na hora de estar fazendo essa prova. Vou fazer o delta separado para a gente não bagunçar muito, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes menos 24.
Então, o meu delta vai dar 25, menos com menos mais, 4 vezes 24 vai dar 96. E 96 mais 25 vai dar 121. Aproveitando aqui, a raiz do meu delta, ou seja, a raiz de 121, é 11. Então, vamos para a segunda parte. X é igual a menos b, menos menos 5 vai dar 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 11, eu já achei aqui, dividido por 2 vezes a. A é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou achar duas raízes aqui. A minha primeira é 5 mais 11, que vai dar 16, e 16 dividido por 2 vai dar 8. Vou procurar a minha segunda raiz. 5 menos 11 vai dar menos 6, e menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Gente, eu estou falando de lado de um terreno. Obviamente, esse lado não pode jamais, sob hipótese alguma, ser negativo. Então, a única solução que me interessa aqui é essa aqui, que é 8. Então, eu concluo que o lado desse terreno aqui, esse terceiro lado, mede 8. Pensando desta forma, a gente vem aqui e vai marcar a letra C, porque esse lado mede 8. Ok? Beleza, gente? Assim, para quem vai fazer o SSA 1, muito bom esse vídeo. Para quem vai fazer o 2 e o 3, também é bom assistir, tá? Porque são conteúdos que às vezes recaem lá na frente, ou alguma questão sobre outro conteúdo, mas que vai precisar do auxílio de alguma coisa que foi vista aqui. Vocês sabem que esses conteúdos estão entrelaçados, então funciona dessa forma, é meio que uma espiral, tá certo? Eu aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resolução das questões, tá certo? Eu tentei ser o mais detalhado, tentei trabalhar o mais detalhado possível para que a gente não conseguisse ter menos dúvidas em relação a essas resoluções, tudo bem? Então, a gente finalizamos a nossa live por aqui, certo? Repassando aqui, finalizamos a nossa live. Espero que vocês tenham gostado e vai sair ainda as lives com a resolução do SSA 2 e do SSA 3. Eu vou resolver as 3 provas, tudo bem? Então, bons estudos, boa prova e, se Deus quiser, vocês, daqui a um tempo, o pessoal do SSA 3 vai entrar e espero que o pessoal do SSA 1 e 2 consigam um desempenho bastante satisfatório. Espero que a aula ajude bastante vocês na prova. Até mais!